Pois é, então a gente viu aí, né, o governo federal publicou essa semana a medida provisória 1227, que, entre outras coisas, proíbe a utilização de créditos de PiscoFins para pagamento de débitos das próprias empresas, de outros tributos federais, inclusive os previdenciários, e veda o ressarcimento em dinheiro de saldo credor decorrente de créditos presumidos de PiscoFins. Enfim, a questão levantou debates e a gente conversa agora então sobre isso com o presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Pescados, o Eduardo Lobo. Presidente, bom dia, seja bem-vindo aqui com a gente no Agromanhã, primeiramente, tudo bem? Bom dia, Barcelos, tudo bem? Só reforçando, o nosso presidente, ele está em deslocamento, então estou aqui como diretor executivo da Bipesca, respondendo às perguntas dessa medida provisória que nos pegou de surpresa e nos colocou numa situação muito delicada. Muito bem, obrigado pela correção. Então, bom, é importante a gente explicar para a nossa audiência. Eu queria que você trouxesse então essa explicação sobre qual é a visão da Abipesca em relação a essa medida provisória, as mudanças propostas, se elas são positivas, se elas são negativas para o setor. Dá uma pincelada então para a nossa audiência entender exatamente sobre o que a gente está falando e sobre a opinião, a visão da Abipesca em relação ao tema. Bom, está em sequência a última reportagem que passou agora há pouco, da Ana Amélia, nos pegou também com muita surpresa, até porque a medida já entrou em vigor a partir da data da sua publicação, o que não permitiu a previsibilidade, né, da organização dos contratos de exportação. Considerando que o EBITDA e a margem de contribuição 2 das empresas trabalham, em muitas delas, abaixo até do limite do valor do PiscoFins, ou seja, assim, tem muitas empresas que sobrevivem justamente da diferença do PiscoFins, simplesmente colocam elas na berlinda, você acaba com a possibilidade de manutenção dessas empresas. No primeiro momento, quem sofre são as indústrias exportadoras, mas na etapa já seguinte, o reflexo é com o produtor rural, seja com o agricultor, seja com o pescador. Para nós, especificamente do pescado, quando nós pegamos a curva ABC dos produtos de exportação, nós encontramos os principais itens de exportação, especialmente de pesca, são itens que são trabalhados no Brasil, são itens de pesca com exclusividade para exportação. Ou seja, essa medida vai atingir os mais pobres, não vai atingir somente as indústrias, uma vez que o preço internacional para as exportações não é o preço que o Brasil faz, não é o preço que as indústrias querem vender, é o preço de competição internacional. Se as empresas estão trabalhando com um valor de rentabilidade abaixo da compensação da PIS/COFINS, significa que eu tenho um achatamento lá fora em relação aos preços praticados. Eu não consigo repassar esse preço ao meu cliente lá fora. Ele vai deixar de comprar do Brasil, vai comprar de outro país que produz a mesma coisa. Logo, se eu não consigo fazer a compensação desse preço lá fora, eu sou obrigado a trazer esse achatamento. E do couro sai a correia. Quem vai pagar o preço disso certamente será o pequeno produtor, será o pescador artesanal, que é o principal responsável dos principais itens da exportação brasileira. Nós teremos impactos severos em muitas comunidades tradicionais, em muitas comunidades de produção, em muitas indústrias de pescado. Apesar do pescado ser do agronegócio, da atividade menor na representação proporcional dos valores, né, efetivos, mas é a atividade do agronegócio que mais cresce, e mais cresce sem subsídios. Nós disputamos o mercado internacional com outros países, como os asiáticos, sendo subsidiados. Nós não temos subsídio para essa produção. Agora, ainda achatando com o aumento da carga tributária sobre as nossas indústrias, não há menor condição de sobrevivermos ao mercado internacional, contrariando todos os caminhos, todo o fluxo do que nós vimos fazendo nos últimos 10 anos em relação à produção de pescado no Brasil. Vale lembrar, né, Jairo, que teoricamente essa medida provisória ela já está valendo, então essas regras já estão em vigor e se faz necessário então um movimento, não sei até que ponto você entende que cabe aí das instituições, das entidades representativas buscarem alguma alternativa. Na sua avaliação, o que dá para fazer? Pressionar de fato aí o governo, o Congresso Nacional para que essa medida provisória volte? Enfim, qual o movimento que você enxerga que precisa ser feito agora por vocês da Abipesca e pelas instituições aí?
Marcelo, a gente já tomou as medidas na data de ontem mesmo, tá? Nós fazemos parte do IPA, do Instituto Pensar Agro, são 58 entidades, a Bipesca é a única entidade do pescado dentro dessa entidade, e já mobilizamos todos os representantes do agronegócio, que representa a maior bancada dentro do Congresso, e já tivemos o retorno dos representantes, né, da frente parlamentar, do comprometimento em fazer a derrubada desse processo. Além do mais, existem algumas entidades que estão entrando também via STF. Eu, particularmente, acredito que não vai prosperar, ela será derrubada, mas o problema é o transtorno que você causa, a irritabilidade, a desconfiança, né, em relação ao relacionamento do setor do pescado com o governo, e você traz um desdobramento em cadeia de judicializações, porque uma vez que você não tem essa medida provisória aprovada, você fica com um lapso temporal, com uma tributação fora, e de imediato algumas empresas associadas à nossa Bipesca já nos relataram ontem que estão segurando inclusive embarques de exportação, aguardando a definição, porque inviabiliza fazer a exportação, inviabiliza você manter por fora. Cancelaram compras, tem pescador com peixe na água, chegando para desembarcar e não vai ter aonde colocar esse peixe aí, porque a indústria não vai conseguir exportar. Então é necessário sim que o Congresso e o STF aí dê as prontas respostas às entidades que mobilizaram, ao IPA, que vem mobilizando para que não só o pescado, existem atividades com muito maior relevância do ponto de vista econômico, possam ter a tranquilidade a possibilidade de retomarmos essas conversas. Não adianta você quebrar as pernas do setor para depois oferecer muletas. Precisamos pensar direito como faremos essa questão do equilíbrio fiscal, que é importante para o país, reconhecemos isso, mas entendemos que há outras medidas que você pode trazer esse equilíbrio fiscal aí, especialmente gastando menos. É uma medida, né, que busca compensar aquela questão, enfim, a arrecadação, né? O governo busca de alguma forma arrecadar para compensar a desoneração da folha, outras questões. Então, é sempre muito complexa essa questão e muito sensível a todos os setores, principalmente quando mexe aí em setores tão importantes para a economia do país, como é o setor do agronegócio. E a medida, como você disse, já está trazendo alguns reflexos, né? Traz insegurança para o produtor lá na ponta, né? Então, como você disse, alguns produtores aí do setor da pesca esperando uma decisão concreta, de fato, para poder fazer os embarques, enfim. A gente vai acompanhar essa situação, já está acompanhando os desdobramentos e a gente está com o canal sempre aberto para a gente voltar a conversar sobre esse assunto, sobre outros assuntos também, viu, Jairo? Queria agradecer por ter atendido a gente aqui, tirado um tempinho da sua manhã para conversar com a nossa audiência de uma forma tão didática. Mais uma vez, muito obrigado e tenha um bom restinho de semana por aí. Muito obrigado. Nós que agradecemos sempre a oportunidade de conversar com o nosso público do agronegócio, especialmente da pesca. E ficamos na expectativa aí, junto com as articulações que vamos fazendo junto com os demais representantes setoriais, para que a gente tão logo possa ter a derrubada dessa medida maléfica aí a todo o país, ao agronegócio brasileiro aí. Que Deus nos ajude aí.